A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus pela graça e privilégio que nos dá de estar mais uma vez na casa do Senhor para cultuar a Deus. Agradeço ao pastor Cláudio Roque pelo convite, pelas palavras generosas sempre, né? Esse amigo aí, companheiro de muitos anos já, né? Graças a Deus. Deus seja louvado em tudo, amém? Será que os irmãos estão em pé? Vamos ler em Neemias, capítulo 9, verso de número 36, vamos ler ali, apenas 2 versículos, 36 e 37. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. E ela multiplica o seu produto para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Até aqui, mas pode sentar. Lá em Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo disse que aquilo que dantes foi escrito para nosso ensino ou instrução foi escrito, se referindo à antiga aliança. Eu costumo sempre dizer que a igreja, principalmente quando falamos doutrinariamente, ela é regida pela nova aliança, Novo Testamento. O profeta João Batista foi o profeta da transição da antiga aliança para a nova aliança. E o próprio Jesus fez essa mudança, essa transição. Por exemplo, o Sermão do Monte, ele diz várias vezes: ouviste o que foi dito, é a antiga aliança. Eu, porém, vos digo. Só ele tinha autoridade para mudar. Ele diz: eu vos digo. Como a palavra que ele diz lá, o mandamento: não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém odiar o seu irmão, já é réu de morte. Então ele foi fazendo essa comparação, essa mudança de antiga aliança para nova. E quando nós não fizermos essa distinção, às vezes pode dar confusão. Por exemplo, tem algumas palavras em Salmos e outras lá que clama por vingança dos seus inimigos. Porém, no Novo Testamento, Jesus disse que era para nós amar até os nossos inimigos e orar por eles. Então, se a gente não fazer isso aí, pode às vezes dizer o que a Bíblia não diz, né? Principalmente a nova aliança. É em Jesus Cristo. Mas Paulo diz aquilo que dantes foi escrito para nosso ensino foi. Por quê? Temos no Antigo Testamento inúmeros exemplos. Eu digo assim, o Antigo Testamento ele é didático e profético, cheio de simbologias e tipologias que apontam para a nova aliança, para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia e a mensagem central é a salvação em Cristo, a restauração da humanidade para Deus. Então, em todo o assunto, em todas as páginas da Bíblia, nós temos que procurar ver Jesus. Então, no Antigo Testamento aponta para isso. Teve um já saudoso pastor, que foi mais de 50 anos pastor, naquela grande igreja de Curitiba, Assembleia de Deus, pastor José Pimentel. Ele dizia assim: se alguém pregar aqui nesta igreja, no Antigo Testamento, e não falar de Jesus Cristo, não prega mais aqui. E hoje nós temos muitos movimentos religiosos, igrejas por aí afora, né? Que pregam muita coisa e o que menos falam é de Jesus. Foram tirando o foco da Bíblia, da palavra e foram focando em outros temas. Coisas paralelas, histórias paralelas, coisas que não estão na Bíblia, que faz parte da história. Aquilo que faz parte da história nos serve de informação, ajuda em alguma coisa, mas a mensagem da igreja, o pão e a água da vida é a Bíblia, a palavra de Deus. Então o Antigo Testamento é cheio de exemplos que apontam para Jesus. Bons exemplos a ser imitados, maus exemplos para serem evitados, né? Lógico. Então por isso às vezes a gente prega alguma coisa baseado no Antigo Testamento, mas sempre procurando interpretar ou entender à luz do Novo Testamento, porque a igreja é Novo Testamento, certo? É aliança. Uma das maiores broncas e luta do apóstolo Paulo foi exatamente desvincular a igreja do judaísmo. E hoje tem muitos movimentos querendo trazer judaísmo para dentro do cristianismo. E não tem nada a ver com isso. Vê que as próprias lideranças judaicas nos dias de Jesus perseguiram Jesus exatamente por isso, porque ele chegou trazendo
uma doutrina nova, né? Uma revelação nova, nada mais do que cumprimento da antiga, que eles não entenderam as profecias do Antigo e muitas revelações do Antigo Testamento eles não entenderam, e quando Jesus veio eles disseram não é o Messias, e até hoje Israel está esperando o Messias, mas segundo as profecias está chegando o tempo que eles vão clamar pelo Messias, o Messias vai aparecer, vai voltar para socorrer eles e a vitória da igreja, amém? Então a gente está nessa expectativa, ele vem em breve, todos os sinais indicam isso. Então o Antigo Testamento é isso, ele aponta para Jesus Cristo. Todas as partes a gente vai ver, então temos muitas lições. E aqui esta noite nós acabamos de ler esta passagem de Neemias, é um dos episódios marcantes demais na história de Israel. Todos sabem que Israel nasceu no Egito, cresceu lá, descendência de Jacó, que o Senhor através de Moisés tirou eles lá do Egito, Moisés, Arão e Miriam, os 3 líderes, 3 irmãos, que Deus usou para na liderança e libertar Israel. Deus deu a lei no Monte Sinai, lá no deserto. Passaram-se os séculos, e nesse período que lemos aqui, foi outro período de escravidão. Então, passou aquele tempo todo, Israel caiu de novo na escravidão. Porque Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Primeiramente, o reino do norte, Israel, tinha capital Samaria, foi escravizado pela Síria. 100 e tantos anos depois, apesar das mensagens proféticas de profetas, principalmente como Jeremias, mas também Oséias, enfim, que profetizavam que viria juízo, que viria escravidão, que viria castigo, mas eles não deram importância. Então aí o reino do norte foi dominado, destruído pela Síria. E apesar da advertência de Oséias, que é aquela palavra que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, então apesar de todas as instruções, o exemplo do norte que já havia sido escravizado, o reino do sul, Judá, continuou no pecado, na idolatria e tantas outras coisas, acabou sendo levado para a Babilônia. Aquela história linda que você fala muito, né? Daniel e os companheiros dele lá na Babilônia, o Daniel passou pela cova dos leões, os outros pela fornalha, aquela história toda. Mas passou o império da Babilônia e daí veio o império persa. E o imperador Ciro, que já era persa, já era do império persa, né? Decretou a liberdade de Israel para eles voltar para a sua terra. E eles começaram a voltar. Primeiramente foi Zorobabel, que foi com a equipe, e Josué, ou Josuá, conforme a tradução, que voltaram com a grande caravana, aproximadamente umas 50 mil pessoas. Alguns anos depois, foi Esdras, com mais um grupo, e vários anos depois foi Neemias, a última leva de retorno. O problema é que quando eles retornaram com a missão de reconstruir, então isso que eu comecei falando, se você começar a ver esse processo como um processo também da nossa salvação, você vai começar a entender de maneira mais profunda esse negócio. Mas claro, então eles voltaram para a terra para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Era costume a cidade era cercada por muralhas, era segurança, proteção, enfim. E eles voltaram para reconstruir. E logo os inimigos em volta já começaram a fazer oposição. Calúnia, ameaças, guerras, ataques, todo tipo de coisa para impedir aquela obra. E lá estavam eles esse tempo todo, nesse processo de trabalho. Então este líder, que era um sacerdote, Esdras, escriba, sacerdote, ele teve a missão de restaurar o culto em Israel. Na verdade, o Judá, que estava voltando da escravidão, e ele tinha esse processo de restaurar. Zorobabel reconstruiu o templo, não chegou a acabar completamente. Então, para cultuar tem que ter um lugar, né? O templo, aqueles 70 anos desde a escravidão na Babilônia, não tinha templo, a arca já tinha sumido, não tinha mais nada. Então agora é todo um processo de restauração e de recuperação. Então isso também faz pensar na gente, ser humano, todos nós, que um dia o pecado, a maldade que entrou desde o jardim lá, esse pecado corrompeu, destruiu, nos separou, nos afastou de Deus, e Jesus veio nos restaurar e recuperar. Então é um longo processo.
E quando esse povo retorna à sua terra, aquelas ruínas que sobrou lá e todo aquele estrago, o povo que ficou disperso, o povo pobre, sofrido, e eles estão naquele processo de recuperação. E o Esdras então recupera o livro da lei do Senhor e começa a ler, reúne o povo, congrega o povo em praça pública, improvisa um altar, e desde clarear o dia eles começam a ler o livro da lei e explicar para o povo a aliança que Deus tinha, as promessas que vinha desde Abraão, séculos antes, né? Que Deus fez aliança e promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, e a Moisés deu a lei no deserto. Então Deus começou a relembrar, ler para o povo, porque mais de 70 anos na escravidão já tinham esquecido, não tinha mais templo, não tinha mais o culto, não tinha mais nada. Foi quando surgiu as sinagogas no período da Babilônia. Por que isso? Eles não tinham de reunir, de cultuar, então estavam esquecidos de muita coisa. Era muita transgressão. Então precisava restaurar tudo isso. Então a palavra era lida e explicada desde o clarear do dia, o dia todo. E diz que crianças, mulheres, homens, todos choravam. E foi havendo um quebrantamento. Isso está aí no capítulo 8 de Neemias, essa história. E nós lemos no capítulo 9, quando eles começam a orar e a confessar os pecados, e começam ali arrependidos, orar e confessar, arrependidos, por causa que estavam ouvindo a palavra o dia todo, aleluia. Só tem uma coisa que convence o homem, o ser humano, do pecado e do juízo: a palavra de Deus movida pelo Espírito, a palavra ungida, a palavra que vem do céu. É por isso que muita gente cederam a certas opressões do inimigo e foram tirando dos púlpitos a palavra. Está muito pouco hoje, muitos púlpitos não se pregam mais a palavra, e por isso o povo se corrompe. Às vezes entende aquela palavra que diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia é a palavra de Deus. Não havendo a palavra de Deus, não é esse tipo de coisa de falsos profetas que está cheio por aí hoje, com promessas vazias, promessas frias, sem fundamento bíblico, para um povo que não se converte, que não conhece Jesus, que não conhece a palavra. Essas profecias nunca vão se cumprir, porque a bênção de Deus na vida de uma pessoa está condicionada à conversão e à obediência à palavra. Se você tira a palavra, não há conversão. Tira a palavra, não tem pão. Tira a palavra, não tem alimento. Tira a palavra, não tem água. Tira a palavra, não tem sustentação. Aleluia. Então não são palavras vazias que está enchendo ginásios e tudo para ouvir shows, espetáculos, mas menos palavra de Deus. O povo vai e volta com fome, semelhante àqueles dias, nos últimos dias de Jesus, quando ele vai na festa, no templo. Ele diz que depois de 7 dias de festa, que era o costume das festas judaicas, que eles tinham 3 grandes festas durante o ano, na verdade eram mais, mas acumulavam junto 3 festas. Diz que no último dia da festa, Jesus levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque festa sem a palavra de Jesus, festa sem a palavra de Deus, festa sem a presença do Espírito, a pessoa vai e volta pior do que quando foi. Cheio de conversa e promessas vazias, porque não veio do Senhor. E aqui, quando eles começam por um dia inteiro lendo a palavra de Deus, que estava esquecida por décadas, o povo começa a se quebrantar. Porque a palavra ela é um espelho. E você, quando vai para frente do espelho, você não enxerga outra pessoa. Só se existisse espelho mágico, que não existe. É verdade. Quando você vai para frente do espelho, você só pode ver você mesmo. E isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando a gente vai para ela, a gente vê a situação da gente diante de Deus. Então, quando eles começam a ler a palavra, a lei do Senhor, eles começam a ver o quanto eles estavam errados, o quanto eles estavam desviados da verdade, da aliança, o quanto eles quebraram a aliança do Senhor. Então começa uma tristeza, um quebrantamento pelo pecado. É isso que falta hoje muito, é haver um quebrantamento, sentir a dor e a vergonha do pecado. Só que hoje não se fala mais isso, porque constrange, porque fere. Nós vivemos umas ideologias hoje, que tu não pode confrontar, tu não pode magoar, tu não pode ferir ninguém, tu não pode dizer não para uma criança, tu não pode reprovar nada, você tem que aplaudir e aprovar tudo, porque isso é amor. E não é verdade. O amor de Deus corrige a quem ele toma por filho.
Corrige, porque senão vai para o mal. Amor que não corrige não é amor, que está vendo para a perdição e só fica aplaudindo. O amor olha para quem está indo para a perdição e diz: não é por aí o caminho é por aqui. Se precisar puxar na orelha, puxa, vem para cá, é aqui o caminho. Então quando eles se confrontam com a palavra, eles começam a ver a situação deles. Por que muita gente não quer mais a palavra de Deus? Porque está havendo tanta perseguição contra a palavra, querem excluir algumas coisas, traduzir diferente a Bíblia, fazer novas traduções, tirar partes da Bíblia, mudar a linguagem da Bíblia, porque eles não querem ser confrontados nos seus pecados. É preconceito, é opressão, é isso e aquilo. Não, gente. É a água que lava, é a água que limpa, é o fogo que purifica, é a palavra de Deus, é o martelo que quebra a pedra. É a espada, o instrumento que o Espírito usa para convencer a pessoa do pecado e do juízo, para que ela se converta. Então toda a lei do Antigo Testamento tinha essa finalidade. Paulo diz: não havendo lei, não tinha consciência do pecado, mas uma vez que veio a lei, ela me trouxe a consciência do pecado e me matou. E em vez disso, então eu preciso de alguém que me ressuscite. Aí vem Jesus: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aí você observa aqui na palavra que lemos, eles disseram o seguinte: somos servos ou escravos, conforme a tradução, em nossa própria terra. Olha que quadro triste. Quando eles começaram a confessar o pecado deles aí, somos escravos em nossa própria terra, a terra que o Senhor deu aos nossos pais, e o fruto que era para nossa abundância, quer dizer, estamos produzindo para os reis pagãos que dominam sobre nós. É isso que diz esses dois versículos. Observe o quadro triste, quando eles confessam o pecado, que quebraram a aliança, estavam lá e estavam tristes aquele dia, chorando diante da palavra que estava sendo lida, estava um dia de quebrantamento e de choro. Aí eles dizem essa palavra: somos escravos em nossa própria terra, aquela terra que o Senhor deu aos nossos pais. Certamente estavam lembrando desde Abraão. Somos escravos. E aquele produto, a produção que o Senhor disse que era uma terra que emana leite e mel, falando de prosperidade, uma terra com fartura, dizendo agora o que produzimos é para os reis que dominam sobre nós. Se nós olhar isto para a situação da humanidade hoje, é o mesmo quadro. Ora, Jesus Cristo já morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados e nossas dores. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já fez tudo isso, e tem gente que está na igreja e ainda está escravo, semelhante ao filho pródigo lá de Lucas capítulo 15. O pródigo foi lá, mas o irmão dele, o mais velho, estava em casa, que reclamou depois, quando o irmão mais novo voltou. Ele diz: eu estou na tua casa e nunca desfrutei de nada. Que isso, gente que está na casa, mas continua escravo do seu passado. E diz: aquilo que produz, que devia ser para mim, está sendo para o inimigo está levando tudo. Não tem paz, não tem alegria, não tem prosperidade, não tem nada na vida. Tudo vai para o seu inimigo. Por quê? Porque quebraram a aliança e ainda estão escravos. Porque está na casa, mas está escravo. Eles voltaram da Babilônia para a terra deles e estavam em miséria. E anos mais tarde, depois quando Neemias vai com o último grupo retornando, diz que quando Neemias se quebrantou, foi quando um irmão deles, Anani, chegou, e ele disse: como é que está o povo? Naquele tempo não tinha telefone, WhatsApp, nada, não. As mensageiras eram a pé ou a cavalo. Então levava meses para chegar, ou dias, para chegar a notícia de Jerusalém até a Babilônia. Parece que dá uns 800 quilômetros, bem agora. Aí, quando chega esse rapaz, o Neemias pergunta: como é que está? E ele diz: olha, é miserável a situação. Está queimado, destruído, o povo está em miséria. E Neemias chora, e é quando ele pede permissão ao rei, vai para lá para ajudar na reconstrução dos muros e tudo. Então, apesar de estarem vários anos já na terra, tinham retornado da Babilônia para a sua terra, para a sua pátria, para reconstruir tudo lá, mas estavam em miséria. Como é que um povo recebe liberdade e ainda está em miséria? Falta de posição e postura diante de Deus. E aí que foi importante o processo do Neemias. Ele pegou a palavra do Senhor
e aí iniciou uma restauração espiritual, não apenas física, que Zorobabel veio reconstruir os templos, veio reconstruir a cidade, depois Neemias mais tarde reconstruiu os muros, mas esse veio como sacerdote, escriba do Senhor, para restaurar o espiritual daquele povo, a identidade de filhos de Deus, porque eles perderam isso, vivendo todo aquele período num império pagão, que aderiram mais à idolatria, a costumes e práticas pagãs, e esqueceram o culto a Deus. E aí então estava todo esse processo, mas todos aqueles anos, por falta de uma postura diante de Deus, eles estavam ainda, a liberdade decretada, estavam de volta na sua terra, mas como eles confessaram aqui no dia do quebrantamento e da confissão, dizendo: nós estamos hoje, nossa terra, mas servos, escravos na nossa própria terra. Saíram lá da Babilônia, voltaram para a terra deles, mas continuavam escravos. É por isso que a gente tem que ter cuidado com os muitos movimentos de hoje que não falam de um arrependimento, de uma conversão e de uma nova posição e mudança de vida. Olha, se o próprio Paulo escreveu isso também aos Filipenses, dizendo que nós fomos tirados do reino das trevas, do poder das trevas, e transportado para o reino de luz, do amor do seu Filho Jesus Cristo, fomos tirados e transportados. Então isso tem que haver uma mudança, não pode continuar do mesmo jeito. Tem que haver uma libertação de mente, porque em Romanos 12:2 ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não pode continuar com a mente de escravo do passado, tem que vir tomar novos empreendimentos e novos rumos, ser renovado na mente, no entendimento. A fé, ela não é uma coisa cega, a fé é racional, é inteligente. Começa aqui. Quando você ouve e dá crédito à palavra, transforma o seu entendimento e desce para o seu coração, onde acontece a mudança de vida, de dentro para fora. O exterior é só um reflexo do interior. Quando você vê uma pessoa de mau testemunho, mau comportamento na vida, está apenas mostrando o que está dentro dela. Foi isso que Jesus disse, que a boca fala do que está cheio, quer dizer, você exterioriza aquilo que está dentro de você. Isso que Tiago diz: me mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Obras não salvam, mas as boas obras para o salvo andar nela. São os ensinos que estão na Bíblia. Então o que acontece é que eles confessaram que eles estavam na terra deles, mas ainda estavam escravos por causa da corrupção deles. Mas aí eles despertou a consciência pela palavra, e começou a haver quebrantamento, arrependimento e confissão e choro. Chegou um tempo que o próprio Neemias teve que dizer: chega de choro, hoje é dia de celebrarmos ao Senhor. Arrume alimento, comida e bebida, dá para quem não tem, reparte, ajuda, e vamos se alegrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a vossa força. E por aí você começa a ver o crente mudado e o crente que ainda não mudou, o crente que realmente foi transformado e o que não foi. Lutas e dificuldades todos nós temos, momentos de chorar e de lágrimas todos nós temos, mas a alegria do Senhor e a presença de Deus, o próprio apóstolo Paulo também diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar, ainda que tenha momentos difíceis, que a vida é assim. O próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Quando Jesus diz eu venci, o que eu entendo? Que Ele já nos deu a vitória, Ele já venceu por nós, aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. Aleluia. Até na oração em João 17 diz: eu me santifico por eles. Então até a nossa santificação vem dEle. Aleluia. Nada é sem Ele. Glória a Deus. Então Ele veio exatamente nos libertar, assim como o Esdras ali, o sacerdote, estava lendo a palavra e fazendo esse processo de renovação espiritual. Isso aponta para Jesus Cristo, que veio trazer a nova lei de Deus, o Novo Testamento, a nova aliança, assinada com o sangue dele, que foi derramado na cruz, e Ele tem esse poder de reavivar, restaurar, nos dar vida novamente, como Ele disse, e vida em abundância, uma vida que começa aqui para a eternidade. Aleluia. Então precisamos renovar a nossa fé, realmente crer na palavra. Aleluia. Aí Jesus está conversando com os judeus na época dele, quando ele esteve como homem na terra, durante o ministério dele, e ele disse para os judeus
Está em João capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, mas nós somos filhos de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que não? A história é cheia de período de escravidão. Foram escravos do Egito. Podia ser que eles, aqueles dias, não tivessem, mas estavam. Era a Roma que dominava. Mas a ilusão da mente, dizer, somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém. Como que não? Aí Jesus disse, mas em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Diz ele, o servo, o escravo, não fica para sempre na casa. Isso é muito forte. Mas o filho fica para sempre na casa do pai. Falando de Deus. Mas o escravo não fica. Aí diz aquela frase muito conhecida: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí que a gente começa então a se examinar e ver como é que está a presença do Espírito em mim, como é que está a minha alegria com Deus, como é que está a minha consciência com o Senhor. É que eu disse, a palavra é o espelho que a gente só enxerga a gente mesmo. Quando a gente vai para a palavra, então às vezes tem um engano, né? As pessoas vão dizer, ah, mas essa pregação é para o fulano, que pena que ele não veio na igreja hoje. Não, se fosse para ele estava aqui, mano. O espelho é para a gente, não é para quem não está na frente. A gente tem muitos enganos. A gente também, olha, se o fulano faz, eu também posso fazer. O teu exemplo é o fulano ou é Cristo? A gente sempre precisa justificar alguma coisa. Aí que é a grande vantagem de Davi. Você fala muito, prega muito sobre Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, e cometemos pecado tão grosseiro, né? Só que quando ele foi confrontado e diz assim, eu pequei. Ele não disse, ó, foi o Cláudio Roque. É o que alguns fazem hoje, né? Foi a história do ladrão lá no jardim, né? Foi a Eva foi a serpente. E esse mal está até hoje. Ah, eu pequei, mas foi por causa do fulano, foi por causa da situação, aquela outra. Davi não, Davi sabia dizer, eu pequei. E ele chorava. Mas quando Deus diz, um homem segundo o meu coração, diz que vai executar a minha obra, o meu propósito, que Saul não fez. Então não é que ele fosse perfeito. Então você pode estar olhando esta noite e dizendo, mas eu também não sou perfeito. Você não é e eu não sou. Mas nós procuramos fazer o que Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso espelho e nosso modelo a ser seguido. E todo dia vamos buscar ficar mais parecido com Ele, amém? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Quando Paulo diz essa palavra, diz que ele, como Deus nos céus, ele se desfez da sua glória, da sua posição de Deus e se humilhou vindo ao mundo em forma de homem, corpo humano, e uma vez achado homem na terra, ele se humilhou como servo até ir na cruz. Então quando diz que haja o mesmo sentimento, é sentimento de humildade, de entrega e de amor ao próximo. E quando questionaram Jesus sobre a lei, ele disse, a lei se resume nesse mandamento, ama a Deus acima de todas as coisas, o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esse mandamento, você cumpre toda a lei, porque quem ama não mente, não engana, não trai, não prejudica, não faz mal para ninguém. Quem ama quer ver o bem do outro e se esforça pelo outro. O amor é a base do evangelho, é a base da salvação, é a base da obra de Jesus Cristo. Se você não tem amor, você precisa se converter, porque a própria palavra de Deus diz assim, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus e só recebe o Espírito de Deus, o convertido, quem não é convertido não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só habita em coração convertido, e se o coração convertido, o Espírito Santo está ali, o amor de Deus está derramado pelo Espírito, aleluia. E se o amor está derramado pelo Espírito, lá em Efésios 4 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então você se enche da palavra e você tem o Espírito tem instrumento para usar a sua vida, aleluia. Se essas coisas não estão na sua vida, você precisa correr para Jesus hoje e dizer, Senhor, faz em mim esta obra, transforma, muda minha vida e me enche do teu Espírito, aleluia. Porque senão não tem como você obedecer e não tem como você cumprir. Aleluia. Adore. Oferte o melhor de você esta noite. Adore o Senhor. Aleluia, porque Ele está na casa. Eu digo, a presença do Pai é de vida.
A presença do Pai é de cura, a presença do Pai é de misericórdia, a presença dele é de amor, aleluia, aleluia. A presença dele nos anima, a presença dele nos fortalece, a presença dele nos alegra, aleluia. A presença dele nos faz forte para encarar os desafios da vida, é a presença dele, aleluia. Então adore, porque ele está presente na casa. Aleluia. Seja renovado nesta noite, seja renovada nesta noite, na sua fé, na sua crença, no vigor da sua alma, seja cheio do Espírito, seja renovado, creia na palavra de Deus, aleluia. Essa palavra que desde a antiguidade quebrantou o coração daquele povo que se converteu e confessou que a miséria e a escravidão deles era por causa das transgressões, aleluia, mas foram avivados pelo céu daquele dia. Que assim venha o avivamento de Deus, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, pela fé na palavra, pelo toque do Espírito Santo na nossa vida. Que venha avivamento, que venha vida e vida em abundância para mim e para você, vida com o Senhor, porque isso é evangelho, isso é poder de Deus. O resto é conversa fiada, pode ter ideologias e discursos muito bonitos, histórias emocionantes, mas se não for Bíblia e palavra, Espírito Santo não produz vida para a eternidade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e o conhecimento dessa verdade te liberta. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vem o apóstolo Paulo em Romanos 8, diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você tem a presença de Deus, converteu, se entregou ao Senhor, o Espírito Santo habita no seu coração, não aceita mais a acusação do diabo e dos caluniadores, do feiticeiro, do macumbeiro, do difamador, que infelizmente tem pelo nosso meio de vez em quando os caluniadores, os fofoqueiros. Não aceita a acusação, é a sua consciência com Deus que manda, aleluia. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Mas o Satanás, ele gosta de provocar ou de usar alguém para dizer: lembra do teu pecado lá de 10 anos atrás, já foi lavado no sangue de Jesus. Lembra do teu pecado, a tua resposta é: já estou perdoado pelo sangue de Jesus. Ah, mas você não é perfeito, mas aquele que habita em mim é perfeito, Jesus Cristo. Esta fé que você precisa ter, quando Paulo diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, é isto, não aceite mais acusações, se é que você já se converteu. Está entendendo? Porque tem crente que está na igreja, mas está com a mente de escravo, vivendo ainda na miséria, com sentimento de culpa. Está na igreja, participa da ceia, mas está com a cabeça cheia de sentimento de culpa, porque não conhece a Bíblia, não conhece as verdades da palavra de Deus. Está vivendo como escravo, o inimigo está roubando todas as bênçãos dele. Mas se você recebeu a Cristo, o Espírito Santo está em ti. Aí você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16. Você vai ver que Jesus disse que Ele é o guia que nos guia em toda a verdade. Você vai ver que Jesus disse que Ele é o que nos ensina a verdade. E Jesus também disse que Ele nos faz lembrar de toda a verdade que Cristo nos ensinou. Então o Espírito Santo nos ensina a verdade, nos guia na verdade e nos faz lembrar do ensino de Cristo, da palavra. É a missão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai estar sempre trabalhando na sua mente e no seu coração para te dar entendimento da palavra, luz da palavra, entendimento da salvação, direção no caminho. É Ele que vai dar, e você precisa ser sensível a isto. E para você ser sensível ao Espírito Santo, você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e orar. Uma vez perguntaram esses missionários antigos ali, do início dos avivamentos, eu não lembro o nome agora, mas perguntaram assim: pastor, qual é o mais importante? É a palavra ou a oração? Daí a resposta dele disse: pega um passarinho e pergunta qual é a asa que você pode quebrar. Qual é o mais importante para ele? As duas. A pergunta é retórica mesmo, né? Já está ali a resposta. Não tem como. Então isso é a vida do crente. Por quê? Porque o Espírito nos guia na verdade, nos ensina a verdade, nos faz lembrar da verdade. Isso é tão glorioso. Às vezes tu está lá assim, orando numa luta, e o Espírito Santo começa a falar aqui dentro, te mostrar, e te dizer por aqui, por ali, assim. Começa a fazer tu lembrar de uma pregação. Às vezes a gente nem lembra quem foi que pregou, mas a gente lembra da palavra.
é obra do Espírito Santo. Mas uma palavra que você já ouviu, você já viu que às vezes pode ser que eu pregue aqui, pode ser que domingo que vem pregue. O que o pastor Beli pregou domingo passado? Não me lembro mais. Mas sim, uma vez um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, eu acho que eu estou 20 anos na igreja, eu acho que eu perdi esses 20 anos. Deu o pastor, mas como assim? Pastor, 20 anos daqui eu não me lembro do que o senhor pregou nesses 20 anos. Eu não me lembro nem qual foi a pregação de domingo passado. E o pastor coçou a cabeça, ficou preocupado e disse: quer ver uma coisa, irmão? Eu também já estou uns 30 anos casado. Eu também nem faço ideia do que a minha esposa fez em cada refeição, em cada almoço, café, almoço, janta. Eu também nem me lembro o que almoço que ela fez domingo passado. Mas só sei uma coisa, que aquela comida que fez todo dia, que ela serviu todo dia, que me alimentou e que me sustenta até hoje. Aleluia! Então pode ser que a semana que vem você não lembre o que eu preguei, mas pode ser que daqui 10 anos você esteja numa luta e esteja orando, se Jesus não voltar antes, né? E o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa pregação. Talvez você não lembre o meu nome, você vai lembrar da palavra, porque o Espírito Santo não se esquece, irmão. Amém? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. Então por isso não despreze nenhuma pregação, nenhuma palavra que alguém pregar, que um dia você ouvir, pode ser que você esqueça o pregador, a pregadora, mas o Espírito Santo vai te trazer o pão e a água da vida na hora certa que você precisa. Ele te faz você lembrar de todo o ensinamento do Senhor, Ele te alimenta e te dirige na verdade. Então creia no Espírito Santo, sempre peça auxílio, sempre se renda com humildade, aleluia, porque a Bíblia, uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida de obreiro é o seguinte: quando comecei a estudar primeiro cursinho de teologia lá em 1980, tá? Eu sou das antigas. É assim, você tem que estudar a Bíblia para me adequar e me moldar a ela, e não procurar na Bíblia alguma coisa para apoiar as minhas ideias. Meu Deus, é verdade. Porque o que mais tem hoje é pessoas que querem achar na Bíblia, por isso eles separam um trecho, isolam um versículo, mudam tradução para poder apoiar suas posições. São essas ideologias que estranhas que estão aí hoje. Está entendendo? A simplicidade da palavra é a verdade que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Ele já nos tirou de lá. Foi o que ele disse aos Colossenses que eu citei antes. Ele nos tirou da potestade das trevas. Agora temos que seguir o exemplo, né? Olhar para o exemplo do povo que voltou da Babilônia. Estavam lá, mas estavam em miséria. Até que o Esdras veio com a palavra, um dia inteiro de jejum, de leitura e explicação da palavra, e o povo foi se quebrantando e confessando os pecados e chorando, e começou um avivamento, começou um concerto. Aleluia! Aleluia! Então isso aponta para tudo isso que eu estou falando aqui esta noite. Quando nos deparamos com a palavra de Deus e nos olhamos como num espelho e começamos a ver a nossa situação, então começamos a nos quebrantar diante dele, e o Espírito Santo vem, e é ele que convence a pessoa do pecado e do juízo, leva ao arrependimento e leva ele a converter-se ao Senhor e tomar uma posição não mais de escravo, mas de alguém liberto pelo poder, como o Senhor Jesus disse: o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, dá um ênfase no negócio, verdadeiramente sereis livre. Você tem que andar na cidade, de cabeça erguida, dando glória ao Senhor, aleluia, e dizendo: sou livre, sou livre. No meu começo de obra, era auxiliar, o diácono, era recém-casado. Eu saí da escola dominical, eu já era professor da escola dominical, passei no açougue para levar um pedaço de carne para o almoço, e eu estava numa angústia, um período de uma luta muito difícil, e eu estava numa fila do balcão do açougue assim, nós tinha umas 10 ou 12 pessoas ali, e eu estou no meio ali, de cabeça meio baixa, assim, aquela angústia, com as lutas, e de repente o Espírito Santo fala aqui dentro: dá uma olhada para esse povo. Uns na frente, outros atrás, olhei para um, olhei para o outro. O que é? Eles não têm o que você tem. Aleluia. Nenhum deles ainda é salvo. Eles não têm Deus na vida como você tem. Aleluia. Eles não me têm como você. E aquilo ali começou a mudar dentro de mim, naquela fila do açougue, que eu dei graças a Deus quando o homem me atendeu, eu peguei a cara e fui embora com a minha cabeça mudada. Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim. Foi isso que o Espírito Santo me falou naquela hora: eles não têm o que você tem, não tem a salvação que você tem, não tem o Espírito que você tem. E quando eu comecei a ver isso, aquilo mudou a minha história. Aí eu estava lá numas angústias,
Porque Deus prova a gente, ninguém é obreiro sem passar na prova. Se não passou antes, vai passar depois. Ele estava tendo um culto num colégio, lá na Vila Guarani, lá em cima, para o bem. Eu naquela luta que eu vou lá no culto, mas eu vou ficar escondido para os irmãos não me verem. Porque senão já me chamam lá para orar, ou para ler uma palavra, fazer alguma coisa, eu não quero que ninguém me veja. Era de noite, com essa luzinha amarelinha, mais antiga, esses LED bonitos, né? E tinha uma árvore perto do portão, assim, eu fiquei na sombra da árvore, né, escondido na sombra da árvore, da lâmpada, assim, para eles não me enxergar, né? Para eu assistir de longe, ver se Deus falava comigo, lá alguma coisa assim, né? Fiquei lá escondido. Dali a pouco, vem um camarada subindo na rua, eu vindo, chegou e parou do meu lado. Eu vi Jesus. O que está acontecendo ali? É um culto dos crentes. Naquela hora eu não quis dizer que eu era crente, né? É um culto aí, tá os crentes ali. Eu estava lá em casa, eu estava ouvindo os louvores lá, e eu estou numa luta lá em casa com a minha mulher, com a minha família, não sei o que, começou a desabar, e eu comecei a ouvir os hinos aí, as coisas que estão cantando, e eu resolvi vir aqui, e aí leva ele lá para frente. Peguei o homem, vamos comigo lá, eu te acompanho, vamos para lá, levei ele, vamos venir, vem cá. Levei o homem para Jesus. É quando Deus começa a quebrar a gente e ensinar. Ele não tem o que você tem. Aleluia, o Espírito Santo está em você. E bem cantamos aqui esta noite. Fica em pé, por favor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Leva teu pensamento a Deus e em súplica começa a falar com o Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele está em você, não tenha dúvida. Diante de toda a palavra ministrada desta noite, como bem frisou o pastor Cláudio Roque no começo, a palavra é de Deus, não é nada de mim, é de Deus. Se você crê que Deus tem falado por esta palavra, comece a falar no seu coração, na sua alma aí, em espírito, comece a falar com o Senhor. Pode ter certeza que Ele não precisa nem você pronunciar a palavra, o que você pensar, o Espírito Santo conhece, a Bíblia nos diz isso. É o que foi que Ele falou. Num ponto da mensagem falou com um, no outro ponto falou com outro, no outro ponto com outro, não sei se com 2, com 3, com 10, com todos, mas eu sei que o Senhor tem falado. E a certeza é que Ele tem vitória para você. Eu não preciso saber qual é a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, eu não preciso saber, porque eu não tenho poder de fazer nada. Mas se você entendeu, o Senhor está aqui para perdoar o seu pecado. Se o problema é esse, eu não sei. Você está com a consciência difícil ali com algum pecado? Eu queria que você consiga entender esta noite que Ele já levou o seu pecado, a sua culpa, e que você está livre de acusação, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Não sei como é que é, hoje você ouviu Deus falar contigo, e essa voz aí dentro de você, porque a gente fala assim, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, às vezes você pensa assim que você ouviu uma voz aqui no ouvido. Olha, que eu me lembro uma vez só, eu ouvi uma voz assim, mas a maioria aqui dentro, não tem, sei lá, né, mas é difícil de explicar, né? Tu ouve aqui dentro, uma voz aqui dentro do coração que te comunica alguma coisa aqui dentro. Igual a gente diz, o Espírito Santo falou comigo, e a gente sente aqui dentro. Está lá lendo a palavra e o Espírito começa a revelar a palavra aqui dentro. Então, essa voz interior, vamos dizer assim, é a voz do Espírito Santo, que está dizendo, vai para Jesus, te arrepende, deixa o pecado, tenha fé, te anima, te encoraja, Deus é contigo, vai dar vitória nessa luta. Ah, mas parece difícil, está dizendo para Deus, não tem difícil, para Deus não tem nem impossível, muito menos difícil. Entende? Ah, mas está complicada a coisa lá em casa, o Senhor descomplica, aleluia. Ele quebra a pedra de tropeço, Ele rompe as barreiras, Ele expulsa o Satanás de lá, aleluia. Entende isso? Então tem vitória para você. Então vem aqui à frente para nós orar. Como eu disse, não precisa você dizer para mim, vem falar com o Senhor. Já vem falando com o Espírito Santo, Ele está falando contigo. Tem projetos que parecem bons, mas ainda não está. Então cria nos projetos que Deus dá. Ora, planta todo o seu plano. Põe o seu pensamento a Deus. E ora, Ele vai confirmar, Ele vai dirigir. Vivemos um tempo de muita opressão, muita angústia, muita aflição. O Evangelho é paz, é alegria, é gozo, é presença do Senhor, que te capacita a enfrentar as batalhas. Confia no Senhor os teus pensamentos, e o Senhor estabelece, o Senhor torna aquilo que está dentro dos planos e projetos dEle. Quando Jó diz assim, Senhor, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Você já pensou que você que está aqui é um projeto de Deus? Você que está aqui é um projeto de Deus? Você não é que... É isso que eu estou falando para ti, você é um plano de Deus, um projeto. Não aceite opinião e coisas contrárias que vem para
te jogar no valo, te jogar para baixo, não. Você é obra de Deus, plano de Deus. Deus não gera filho e joga no mundo ou abandona ao acaso, não. Os olhos de Deus estão sobre você e Deus tem cuidado sobre a sua vida, sim. Não deixe entrar dúvida quanto a isso. Creia que a tua mente seja iluminada pelo Espírito Santo, seja tocada pelo Senhor, aleluia, nessa noite. Vão orando, igreja, começa a orar. Pastor, é possível os obreiros pôr as mãos aqui? Vem, por favor. Aleluia, aleluia, é bíblico impor as mãos. Quando impõe as mãos, a enfermidade sai, batismo do Espírito Santo acontece, cura acontece, aleluia. Quando os obreiros do Senhor põem as mãos, então é tocar com a mão mesmo e orar, estender a mão e orar, e comece a orar. Igreja, você que ficou aí atrás, estenda a tua mão, intercede, clama, ora, porque é hora de Deus confirmar a sua palavra com os sinais que acompanham o Evangelho de Cristo. Então estenda a sua mão para cá e entra no clamor e na intercessão, enquanto os obreiros vão impondo as mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos nesta noite e te louvamos, Senhor, por tua presença e graça, por tua bondade e misericórdia, e vem tocando, Senhor Jesus, vai restaurando, vai renovando e fortalecendo, Senhor. Vem dando graça, Senhor Jesus Cristo, que todo mal cai por terra, todo mal seja desfeito. Enche, Senhor Jesus Cristo, do poder, enche da graça e fortalece os teus filhos, Pai, com teu poder. Alegra com a tua presença. Toda angústia vai saindo, toda tristeza, toda opressão, depressão, toda enfermidade do corpo e da alma seja repreendida agora, em nome de Jesus, porque hoje é noite de cura. A tua unção está neste lugar para curar, para restaurar, Pai. Por isso nós oramos, estendemos nossas mãos para abençoar, aleluia, a tua congregação, os teus filhos, para em teu nome, Senhor, abençoar, Senhor, com vitória. Aquela causa que parece impossível, entra com provisão e providência nesta noite, Senhor, e vai dando vitória, todo tropeço cai por terra, todo empecilho que o inimigo levanta será destruído em nome de Jesus Cristo. Ministramos vitória, renovo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, Pai. Vai tocando, vai renovando, vai restaurando, vai dando vitória, ilumina o caminho, dirige os passos, Senhor, mostra, Senhor Jesus Cristo, aleluia, o caminho da vitória, Senhor, das soluções. Estende a tua mão de favor, Pai, e abençoa teus filhos com a tua graça, tua misericórdia. Enche do teu Espírito Santo e cerca com poder. Em nome de oramos e abençoamos para a glória do nosso Deus. Verdade que ameaça sempre o teu viver. Nem o temor nem a solidão, afirmo sempre o teu coração.